Olá pessoal, aqui que está falando é o professor Hudson. A gente vai trabalhar hoje aqui no canal a minha primeira aula de linguagens, né? A minha primeira aula de língua portuguesa. É claro que eu preferi agora estar no ambiente de sala de aula, a gente está conversando, podendo estar ouvindo de vocês também algumas coisas a respeito desse processo que a gente está passando, que é novo para todo mundo, é novo para vocês e novo para mim. Mas enquanto essa oportunidade da gente conversar não chega, eis aqui a minha primeira aula. O assunto de agora é funções da linguagem. Pessoal, se eu pudesse ter que apostar em um assunto que cai com certeza no Enem, eu apostaria nesse. E por que eu apostaria? Pelo histórico recente. Olhando as últimas provas, fica evidente que esse assunto é um assunto recorrente, é um assunto que cai todo ano. Mas do que se trata? Imagine bem, pense comigo, a seguinte situação. Imagine que um jovem tem o interesse de ir a primeira vez na casa do seu sogro, futuro sogro, não se apresentou ainda. E quando ele vai até lá, ele começa a tentar provar ao sogro, mesmo sem dizer que é um pretenso candidato a ser genro, ele fica tentando de alguma forma dizer ao sogro que a idade que a filha dele tem já permite que ela namore, que é uma fase normal da adolescência o namoro. Perceba, a linguagem desse rapaz em tentar convencer o futuro sogro que o namoro da filha está no tempo certo, significa que a linguagem sempre está a serviço de alguma coisa. Eu vou tentar melhorar. Quer dizer que a linguagem sempre tem uma intencionalidade. Depende de quem ou a quem ela for destinada. No caso que eu citei agora do rapaz tentando convencer o sogrão, ele está usando a linguagem como um mecanismo de convencimento em relação ao sogro. Assim funciona o tempo todo. Então o que é que eu quero de vocês agora com essa aula? Eu quero que vocês peguem um texto, depois de analisar com uma certa calma, pense assim: qual é a finalidade desse texto? Eu vou usar a linguagem de vocês. Texto, qual é a sua? Qual é o seu propósito? É por isso que função da linguagem é a utilidade, a intencionalidade da linguagem. Para que ela serve? A serviço de quem? Para convencer quem? Sendo assim, a gente dá início. Pessoal, antes de falar das intencionalidades, é bom que a gente relembre algumas coisas em relação à linguagem. Primeira coisa, dentro de um contexto de comunicação, existe aquele que fala, o emissor, nessa aula de agora, por exemplo, o emissor sou eu, e existe aquele que recebe a informação. Nesse caso específico aqui dessa comunicação da gente e vocês. Então, o emissor fala, receptor recebe. Mas eu vou dar uma complicada. Por que eu vou dar uma complicada? Gente, dentro de um contexto comunicativo, existem outros elementos além do emissor, além do receptor. Esses outros elementos fazem com que as funções fiquem mais fáceis de serem explicadas. Eu vou tentar organizar. Se minha linguagem tiver o objetivo de falar sobre o próprio emissor, é um tipo de função. Se a minha linguagem tiver o objetivo de convencer quem vai receber essa comunicação, é outra função. Se minha linguagem tiver como objetivo falar do assunto que a gente está tratando, é outra função. Portanto, função de linguagem tem a ver com intenção e tem a ver com qual elemento desse contexto comunicativo eu vou focar. Em qual elemento eu vou focar. Pessoal, não sei se está para visualizar daí. Aqui eu tenho o destinador, é aquele que fala, o emissor. Eu tenho o destinatário, aquele que recebe. Eu tenho o referente, que é o assunto. Eu tenho a mensagem, que é aquilo que eu disse sobre o assunto. Eu tenho o código, que é o elemento que eu estou usando. É linguagem oral? É linguagem escrita? E eu tenho o canal, o contato. Nosso canal agora, por exemplo, é a internet. Vocês estão assistindo na televisão, no tablet, no celular. Então, dependendo do elemento em que eu focar, eu vou ter uma função de linguagem diferente. Eu imagino, você não deve estar achando uma coisa muito fácil, porque eu comecei a falar que função de linguagem é intenção, e depois eu apresento um monte de elementozinhos, mas eu não falei das funções ainda. Vamos começar? Primeira função da linguagem. Pessoal, eu preciso que vocês tenham em mente, de vez em quando, esses elementos. O emissor, o receptor, a referência, que é o assunto, a mensagem, o código utilizado. Mas mesmo que você não tenha em mente, anotem aí. Primeira função é a função emotiva. Como é que a linguagem trabalha com esse propósito de função emotiva? Fácil demais, gente. O próprio nome já diz.
é quando a linguagem tem como intenção principal falar das minhas emoções, das minhas dores, dos meus sonhos, dos meus anseios, das minhas alegrias, das minhas frustrações. Quando a gente se propõe a falar da gente, a linguagem tem como função primordial a tal da função emotiva. Por exemplo, se eu pego esse texto Caçador de Mim, de Milton Nascimento, tem nada mais emotivo. O foco sou eu, o emissor, eu não quero falar de você. Eu não quero lhe convencer de nada. Eu quero falar de mim. Atenção! Caçador de mim. Por tanto amor, por tanta emoção. A vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, vou me encontrar, longe do meu lugar, eu caçador de mim. Se é para anotar das 6 funções, a primeira, função emotiva ou expressiva, é aquela que fala das minhas emoções. Pegou um texto, está falando da própria pessoa que escreve, no seu íntimo, quais são as coisas que ela pensa e que ela sente, a gente está diante da função emotiva. Quantos e quantos textos, quantos e quantos poemas são sempre carregados da vontade do eu lírico de falar de si mesmo, das coisas que sente, das emoções que compartilha, das coisas que experimentou, das coisas que viveu. Isso é um texto na função emotiva. Pessoal, é claro que às vezes no texto eu posso ter função emotiva e outras funções, mas tem sempre uma que se sobrepõe. Vou dar um exemplo simples. Eu pensei agora num poema chamado Ao Perder a Ti, de Ernesto Cardenal. Veja se não está totalmente focado na desilusão amorosa da pessoa que escreve. Ao perder a ti, tu e eu perdemos. Eu, porque tu eras quem eu mais amava. E tu, porque eu era quem te amava mais. Contudo, entre nós dois, tu perdeste muito mais do que eu, porque eu posso amar a outro como amava a ti, mas a ti nunca te amarão como te amava eu. Perceba? Esse poema que eu acabei de falar trabalha com a função das minhas próprias emoções. Anotem aí, segunda função, função apelativa ou conativa. Pessoal, a primeira falava do eu que escrevo. A primeira falava do emissor, a pessoa que está mandando a mensagem. Gente, essa segunda é o texto que tenta convencer a pessoa que está lendo. Oxê, e como assim, professor? Convencer a pessoa que está lendo? Simples demais, gente. Olha para cá, uma revista, por exemplo, uma propaganda, um informe publicitário que pede para você assinar uma revista, por exemplo. Assine e veja, verbos no imperativo. Olha, a primeira emotiva são as minhas emoções, já foi. A segunda apelativa é aquela que faz um apelo à pessoa que está recebendo a mensagem. É aquela que faz um apelo à pessoa que recebeu a comunicação, pegou um texto, é endereçado à pessoa que está lendo para convencê-la de alguma coisa. Professor, é para sempre comprar um produto? Não, às vezes é para comprar uma ideia. Por exemplo, isso aqui não é uma propaganda de cadeira de rodas. Isso é a propaganda que nos dá a noção clara de que a combinação entre álcool e direção não vale a pena. Que nos dá a noção clara que a combinação entre álcool e direção é perigosa e pode nos levar a ficar na cadeira de rodas. Portanto, a função apelativa, ou ela nos faz assinar a revista Veja, no sentido de convencer quem está lendo, ou ela faz a gente comprar alguma ideia, e nesse caso se você tiver muita sorte, vai continuar a dirigir depois de beber. Pessoal, pelo que a gente viu até agora, são 2 funções. Emotiva, primeira pessoa, eu que escrevo. O texto fala do eu. Apelativa, o texto convence quem está lendo. Aí eu vou voltar um pouquinho, só para ver se fica mais claro, lá no começo da aula. Eu mostrei um sistema de comunicação em que eu disse assim, pessoal, se a linguagem focar em quem está escrevendo é uma, a gente já estudou aqui, emotiva. Se a linguagem focar em quem está recebendo aqui, a gente já estudou. Convencimento, vender o produto, vender a revista, vender a ideia. Apelativa, nós até agora só vimos 2 das 6. Primeira, função emotiva, fala do eu, fala das minhas emoções. Segundo, função apelativa, convence o outro, convence quem está lendo. São as 2 funções que a gente viu até agora. Terceira e última dessa aula. Gente, terceira função é a que a gente mais vê em todos os lugares. Função referencial. Vamos gravar esse nome? Ah, professor, mas é referencial informativa ou denotativa? Tudo bem. Mas eu vou decorar essa referencial.
Professor, se a emotiva fala de mim, das minhas emoções, se a apelativa convence quem está recebendo, a referencial vai convencer quem? Não convence. Não fala mais de pessoas. Fala de um assunto. Vou falar fácil. Função referencial são as notícias. Toda vez que o foco não sou eu, o foco não é convencer você, o foco é a informação em si, o que a notícia traz, a função é referencial. Pega uma notícia, vá em algum blog de Frei Paulo, de Itabaiana, de Carira, de Pinhão, de Pedra Mole, em que tem alguma informação sobre algo que aconteceu na cidade. As chuvas que estão ocorrendo nesse momento agora, em boa parte do estado, estados circunvizinhos, essas notícias, essas informações, a função daquele texto é a função referencial. Ou seja, o propósito é a informação, não é falar das minhas emoções, não é convencer você de nada, é trazer uma informação. Olha, eu expliquei 3 e vocês estão ligados em mim é fácil de entender. Função emotiva, fala das minhas emoções. Peguei um texto, eu já sei qual é a função dele, ele quer expor seus sentimentos. Segunda função, função apelativa, é um apelo. Apelo para quê? Para vender alguma coisa. O propósito é convencer quem está lendo. Terceira função, referencial, notícia, informação. Então, agora a gente está começando a ter ideia de que a gente pode pegar um texto e dizer assim, texto, qual é a sua? É falar das emoções? Emotiva. É convencer alguém de alguma coisa, a comprar um produto, a comprar uma ideia? Apelativa. Ou é apenas trazer uma notícia? Referencial. Sendo assim, para encerrar essa primeira parte da aula de funções da linguagem, recapitulando brevemente, a gente tem função emotiva, minhas emoções, presença dos pronomes de primeira pessoa. Eu, minha, meu. Função apelativa, convence o outro, faz um apelo ao outro. Informes publicitários, propagandas no rádio, na televisão, escritas em jornais e revistas, tem essa função como predominante. Verbos no imperativo. Faça, compre, beba, use. E a função referencial, que é essa terceira que a gente explicou agora, ela trata da informação. Não é importante o que você está sentindo, não é importante convencer você a comprar nada, o importante é o assunto que está entre os dois. Sendo assim, a gente encerra a primeira parte aqui de aulas da nossa aula de funções da linguagem. Um grande abraço aí e até a parte 2 com as outras 3 funções.